Ok? Então vamos começar. Aqui a gente vai usar 3 linguagens, certo? Então a primeira que a gente usa é o HTML. HTML significa, na verdade, linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. E a marcação que a gente usa no HTML são tags. E tags são isso que a gente está vendo aqui na tela, que é esse formato aqui, com um sinal de menor que, o nome da tag, que no caso é uma tag HTML, e um sinal de maior que para terminar de escrever aquela tag. E toda tag ela começa num ponto e termina no outro. Então aqui nesse exemplo ela começa na linha 1 e termina na linha 3. E para terminar a tag, para fechar essa tag, a gente usa aquela barrinha que é o sinal de divisão. Certo? Então, dentro de uma tag, a gente fala dentro, normalmente é entre essa tag que abre e a tag que fecha. Então, ali entre essas duas tags, a gente vai poder escrever qualquer coisa. A gente pode escrever texto ou outras tags, e daí tem umas tags específicas que permitem a gente escrever CSS e JavaScript, que são as outras linguagens, entre aspas, que a gente vai usar. Porque o JavaScript, ele é sim uma linguagem de programação. Ele é usado para a gente trazer funcionalidades para o site, para o programa. Então, por exemplo, numa metáfora que eu costumo usar, que é o corpo humano, o HTML é como se fosse os ossos. Então, é o que dá a estrutura. Sem o osso, o corpo inteiro cai no chão, certo? Então, os ossos é o que segura tudo em pé. E o HTML é o que segura tudo, dizendo onde que cada coisa vai ficar. E o JavaScript é o que dá movimento para tudo isso. É como se fossem os músculos ou os nervos de uma pessoa. Então a gente vai criar funções de botão. Quando clica no botão acontece alguma coisa. É o JavaScript que faz acontecer. E o CSS é o que dá a aparência. Então, por exemplo, no exemplo do corpo humano, seria como se fosse a pele, o cabelo, os olhos, que são o que é visto. Tudo que é visto é CSS. Então, a gente junta essas 3 coisas para fazer um corpo inteiro. Ossos, músculos e aparência. Então, no CSS a gente vai colocar cor da fonte, tamanho, cor de fundo das coisas, o tamanho das coisas, o posicionamento das coisas, tudo isso é CSS. E o JavaScript mexe com as coisas, enquanto que as coisas são tags HTML. Deu para entender a relação entre esses 3? Então, beleza. Então, agora a gente criou um arquivo HTML. A gente sabe que o arquivo é HTML pela extensão. Então, se for ver ali no canto esquerdo, tem o explorador com os arquivos que a gente tem nesse projeto. Então, a gente tem o if.html, lista.html e variáveis.html. O que vem depois do ponto é o que a gente chama de extensão do arquivo. E a extensão diz que tipo de arquivo ele é. Então, aqui a extensão é HTML. Então, a gente sabe que é um arquivo HTML. E dentro de um arquivo HTML, a gente escreve HTML. Então, vamos criar um novo arquivo ali. Passa o mouse em cima dos nomes dos arquivos. E ali em cima vai ter um botãozinho. Ó, apareceu 4 botões ali. Não, passa em cima da lista de arquivos ali. Do if, do list e do variáveis. Ó, apareceu 4 botões. O primeiro é para criar um arquivo. O segundo para criar uma pasta. Eita, caiu o meu microfone. O terceiro é para atualizar a lista de pastas e o último é para fechar todas as pastas que tem ali. Então, clica no primeiro botão que apareceu lá, que é para criar um arquivo. Não, ali em cima, ó, tem 4 botõezinhos ali, ó.
Isso, esses aí. Clica no primeiro que é para criar um arquivo. Então escreve aí arquivo. É só escrever, que já está selecionado. É só escrever. .js. .js. Isso, é só dar um Enter que ele vai criar o arquivo agora pra gente. Então, nesse caso, o que veio depois do ponto é JS. JS é uma abreviação de JavaScript. Então, esse é um arquivo que só vai rodar JavaScript. E se a gente for criar um novo arquivo, cria um novo arquivo lá, do mesmo jeito. Passa o mouse em cima da lista de arquivos, que vai aparecer o botão de novo. Ó, apareceu lá o botão. Isso. Clica lá em cima, lá naquele botãozinho com arquivo e um sinal de mais. Isso, esse aí. Esse é para criar um novo arquivo. Ele sempre vai estar aí esse botão, só que ele às vezes fica escondido, daí tem que passar o mouse em cima aí para ele aparecer. Então, cria agora um outro arquivo, o mesmo nome, arquivo. .css. Mais um S, é 2 S. CSS. E só dá um Enter. Então pronto. Agora esse é um arquivo CSS, a extensão dele é CSS, e aí dentro a gente só escreve estilos. Só tamanho de coisa, formato de coisa. E é isso que vai diferenciar o HTML do JavaScript do CSS. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá agora. Abre o arquivo variáveis.html de novo, para a gente continuar lá no HTML. Por quê? A gente não precisa ter um arquivo separado para cada um. A gente pode escrever tudo num arquivo HTML também. E eu vou mostrar como agora. Isso aí. Tá, na linha 2, agora o que acontece? Todo arquivo HTML, ele precisa ter algumas tags. Eu já expliquei o que são tags, são esses negocinhos aí que começam com um sinal de menor que, o nome da tag, e fecha com um sinal de maior que. A gente chama isso de elemento, tá? São elementos, tags, HTML. Então, já clica na linha 2 e vamos criar uma nova tag. Uma tag que todo arquivo HTML precisa é o body. Então, começa a escrever aí com um sinal de menor que. É o corpo, exatamente. Então, body se escreve com B-O-D-Y. E o VS Code já sugeriu ali o nome da tag. Se quiser, pode apertar Tab, que ele vai preencher sozinho. E agora, a gente coloca o sinal de maior que para terminar de escrever essa tag by. Dá um Enter, porque ele já escreveu para a gente a tag de fechamento. Então, beleza. Essa é uma tag essencial. Sem ela, a gente não consegue mostrar nada. Porque assim como um corpo humano, a gente tem o corpo em si e a cabeça. Então, o HTML é o ser, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma tag só para a cabeça, que seria o head. E daí, o que se escreve no head não aparece no arquivo, né, no documento. Enquanto que o que se escreve no body vai ser mostrado quando a gente abrir essa página aí, quando a gente abrir esse documento. Então, beleza. Essa é a tag body, e o que a gente escrever aqui
vai aparecer. Então escreve oi pessoas. E pode pôr espaço. Pode pôr espaço. Porque aí é um texto simples, um texto puro no HTML. Pode salvar. Agora abre. Opa, foi um Shift S. Apaga aí que é Ctrl S para salvar. Beleza. Agora vai lá e abre esse arquivo. Abre a pastinha lá, o explorador de arquivos, naquela pastinha amarela. Vamos esperar ele pensar um pouco. Tá. Ali no canto esquerdo já tem um atalho ali para a pasta dev. Clica lá. Dev. Isso. Ah, tá aí também. Pastas frequentes. Abre ela aí. Duplo clique. Isso. E daí tem aí, ó, o arquivo variáveis. Clica nele. É só clicar que ele já vai abrir no navegador. No caso é o Edge que a gente está usando aí, né? Isso. Opa, acho que tem que dar um clique mais rápido. Beleza, só esperar ele pensar um pouco. Aí, oi pessoas. Beleza. Agora para facilitar o nosso trabalho, aperta menu iniciar setinha para a direita para jogar essa tela toda para a direita. Juntos. Não, aí foi para a esquerda. Eu queria para a direita. Acho que agora você vai ter que clicar ali. Clica no VS Code ali, ó. Tá. Agora clica ali no Edge de novo. O Edge é aquela bolinha azul, aquela primeira ali da esquerda. Essa. Tá. Agora vai, menu, botão Windows, né, menu iniciar, setinha para a direita agora. Mais uma vez. Isso. Agora, aperta Enter, que ele já está selecionando ali, ó, a tela do VS Code para ficar na esquerda. Beleza. Agora chega com o mouse bem na borda dessa tela branca, na borda esquerda, para arrastar ela o máximo que der para a direita. Isso. Isso. Clica e arrasta ela para o máximo que der para a direita. Eu acho que tá bom. Ah, foi só o VS Code. Clica na tela branca de novo aí. É só clicar na tela branca. Isso, faz de novo. Que agora vai dar certo. Só chega o mouse mais na bordinha. Aí. Ah, esse eu acho que é o máximo que ele vai. É. Então clica agora no VS Code, na tela preta aí. Isso. Agora clica na bordinha direita dele e puxa de volta para a esquerda, porque agora senão ele vai ficar cobrindo o texto, né? Isso. Vocês estão com o mouse aí? Pode puxar mais. Mais um pouquinho. Tem que mexer o mouse perto da borda para aparecer esse cursor diferente.
Aí, bem aí. Perfeito. Agora ficou perfeito. Agora sim. Então, beleza. Agora vamos lá. A gente escreveu um texto e ele já apareceu ali, certo? Clica ali no final da linha 3, depois do 8 pessoas que nós escrevemos. Clica lá. Isso. Dá um Enter. E escreve oi de novo. Tá. Pode ser só oi. Salve. Ctrl S. Tá. Agora clica. Olha só. O VS Code já jogou o oi para frente do pessoas. Tá vendo? Porque o que acontece? Quando a gente está escrevendo HTML, ele não reconhece o Enter. O Enter que a gente chama de quebra de linha, certo? Ele não reconhece o Enter. Então, tudo que a gente for escrevendo, ele vai jogar tudo na mesma linha. Então, não adianta ficar escrevendo aí um texto no HTML e dando Enter que ele não vai entender. Então, a gente tem uma tag. Eu já expliquei para vocês que uma tag, a gente usa o sinalzinho de menor, coloca o nome da tag e fecha com um sinalzinho de maior. Então, nós temos uma tag específica só para dar esse Enter, só para dar essa quebra de linha. Clica ali antes do oi, do último oi, ou usa setinha 2 vezes para a esquerda. Isso. E vamos criar uma tag de quebra de linha. Vai, começa a escrever o sinal de menor que. Escreve BR. BR. Ele já sugeriu, dá para usar a sugestão dele. Exatamente. Agora o que acontece? Eu falei para vocês que toda tag tem que ser fechada com a barrinha com um sinal de divisão, certo? Então, a tag BR não aceita nenhum texto nem nada dentro dela como a tag body aceita, como a gente está escrevendo coisas dentro da tag body. Então, a gente pode fechar a BR no mesmo lugar que a gente abriu. Então, já escreve a barrinha para fechar ela, sinal de divisão. Está junto com os números ali no canto direito, sinal de divisão. Isso. E fecha a tag, termina de escrever a tag com o sinal de maior que. Exatamente. Então, isso aí tá certo? Isso, tá certo? Tá certo, é assim mesmo. Ela tem a barrinha no final, porque a gente já está abrindo e fechando ela ali mesmo, de uma vez só. Porque a gente não vai escrever nada entre um BR e outro BR. O BR, ele só serve para dar uma quebra de linha, só para dar um Enter. Salva isso aí. Olha só, o VS Code já deu um Enter para a gente, porque ele entendeu que o BR é para quebrar a linha. Então atualiza lá, clica na tela branca aí no Edge e atualiza. Aperta F5 para atualizar. Olha aí, o oi foi parar lá embaixo do oi pessoas. Entendeu? Então tá, BR. Por que é BR? Essa tag de quebra de linha. Porque programação, tudo se escreve em inglês. E quebra, em inglês, se fala break. Break. E BR é uma abreviação de break. Deu para entender? Então, beleza. Então, toda vez que a gente quiser dar um Enter ali, querer escrever uma coisa embaixo da outra, tem que usar uma tag BR. Então, beleza. Agora, apaga aquele segundo oi e vamos colocar um pouco de JavaScript nesse HTML. Vai, cria uma nova tag, uma tag chamada script, com um S mudo. Para escrever uma tag, a gente sempre começa com o sinal de menor que.
Aí a gente coloca o nome da tag. SCRIPT. Ele já sugere. Tá, agora eu coloco o sinal de maior que para terminar de escrever essa tag. E o próprio VS Code já vai colocar a tag de fechamento, que é o /script. Dá um Enter aí, que aí dentro, entre essas duas tags, a gente consegue escrever JavaScript. Então, o JavaScript, se a gente escrever um texto direto aí, ele não vai aparecer, porque ele é uma linguagem de programação, como eu falei. Então, para a gente poder escrever um texto no arquivo HTML, no documento, a gente tem que chamar uma função que faz isso para a gente. E essa função que faz isso para a gente é o seguinte. Primeiro a gente escreve document, pode escrever aí. Isso. O document, para o JavaScript, ele é um objeto. Então, ele ainda não é uma função. O documento é só um objeto. E ele é uma referência para esse próprio documento HTML branco que a gente está vendo aí ao lado. Ok? É uma referência a esse documento. Por isso que o nome é document. Então, para a gente usar as funções que estão nesse objeto, a gente usa o ponto, o sinal de ponto. Escreve um pontinho. E agora a gente tem acesso a todas as funções do document. E o VS Code está sugerindo elas aí para a gente, que tudo isso aí são funções ou atributos do document. Então, a gente vai usar essa primeira opção que ele deu, que é o write. O write é a palavra em inglês que significa escrever. Então, se quiser apertar um Enter, já vai usar aí o write. Então, vocês já entenderam, né? Document.write significa escrever no documento. Para a gente usar funções no JavaScript, a gente precisa usar o sinal de parênteses. Então, coloca aí, abre parênteses. Eu acho que o mouse deve estar em cima de alguma coisa. Mexe o mouse aí que deve sair disso aí. Ou não. Clica fora aí, clica na linha 9. Acho que é porque ele estava querendo explicar o que faz o write, só que acabou cobrindo a tela nossa. Mas beleza, vamos continuando. Document.write. Os parênteses, abre e fecha parênteses do jeito que a gente está fazendo aqui, serve para executar a função write. Se a gente não colocar os parênteses, o JavaScript não executa e não faz o que essa função deveria fazer. Então, clica ali entre os parênteses, dentro dos parênteses, porque funções, elas aceitam o que a gente chama de parâmetro, que são coisinhas que a gente pode colocar aí para ele fazer alguma coisa com essas coisinhas. No caso, a gente vai colocar um texto para ele escrever no nosso documento. Então, texto no JavaScript e na maioria das linguagens precisam estar entre aspas, ok? Então, escreve aspas, abre aspas. Está clicado aí? Clica aí e tenta escrever de novo as aspas. Eu acho que não estava bem clicado. Então, beleza. Então, tudo que fica entre aspas é texto puro, é o que a gente chama de string, ok? Então, aí dentro a gente pode escrever cedilha, caracteres especiais, acentos, espaço, letra maiúscula, minúscula. Enquanto que o código de programação fora das aspas não aceita nada disso que eu falei. Tem um padrão, a gente sempre vai escrever com letra minúscula, sem espaço, sem acento e sem caracteres especiais como o cedilha, tá bom? Mas nesse caso estamos escrevendo um texto, uma string, entre aspas,
Então a gente pode escrever qualquer coisa. Vamos escrever o que aí? Talvez paçoca. Tá bom, escreve paçoca. É a melhor coisa para se escrever quando não se sabe o que vai escrever. Pode usar, como eu falei, o cedilha. Beleza. Agora sim, toda vez que a gente executa um comando no JavaScript, a gente coloca um ponto e vírgula no final da linha, para ele saber que a gente terminou de fazer o que a gente estava querendo fazer e poder fazer a próxima coisa. Salva e vamos ver como que vai ficar essa paçoca. Clica na tela branca ao lado e atualiza. F5, isso mesmo. Olha aí, tá ali a paçoca. Então, é assim que a gente escreve coisas no documento usando o JavaScript. É o document.write. Agora, o CSS eu vou deixar bem mais para frente, depois que a gente avançar bastante no JavaScript. Então, vamos para o próximo conceito da programação, que é as variáveis. Clica ali depois da linha 5 e dá um Enter para a gente criar uma nova variável. Isso. Tem que clicar ali primeiro, na linha 5. Isso. Dá um Enter. Então, para criar variáveis no JavaScript, a gente escreve var, V-A-R, dá um espacinho e coloca o nome da variável. Vamos colocar sólidos. Sólidos. Isso. Aí, a gente colocou que isso é uma variável, colocou que o nome é sólidos, e agora a gente vai colocar qual que é o valor dessa variável. Então, para colocar o valor, a gente escreve 1 igual, coloca igual. E a gente vai pôr agora o valor dessa variável. No caso, vamos colocar um texto, coloca aí, abre aspas, escrever um texto, uma string. E a gente vai pôr aqui sólidos de uma receita de pão. Então vamos pôr aí farinha, espaço, espaço, sal, na mesma linha, na mesma string. Porque por enquanto a gente vai fazer só um texto, só uma string. Mais para frente a gente fala sobre listas. Tá? Então beleza, vamos por só isso por enquanto de sólidos. E no final coloca um ponto e vírgula. Depois que a gente executa o comando de criar variável, a gente põe um ponto e vírgula. Ok. O que são variáveis? Variáveis são esses elementos, né, que a gente pode colocar um valor nele. Então, aqui eu coloquei o exemplo de sólidos, por exemplo, de uma receita. Numa receita, o sólido seria farinha e sal, mas em outra talvez seja farinha e açúcar, dependendo se é um doce ou se é um salgado. Então, nessa receita, os sólidos seriam uma variável, ok? Até porque se vocês chegarem no mercado e falar assim, eu quero comprar sólidos, o que a pessoa vai pensar? A pessoa nem sabe do que vocês estão falando. Então, a variável ela só faz sentido quando a gente dá um valor para ela. Então, se a gente escrever uma lista de compras e colocar ali sólidos é igual a farinha, sal, sei lá o que mais, que vai numa receita aí,
e entregar essa lista e falar para o seu João: seu João, os sólidos eu quero que você compre no mercado Vitor, porque lá os sólidos estão mais baratos. Enquanto que os líquidos dessa receita de pão, você vai comprar lá no Condor, que lá os líquidos estão mais baratos. Então, sólidos e líquidos seriam duas variáveis. E não precisa falar para o seu João que, lá no Vitor, então você vai comprar farinha, você vai comprar sal, enquanto que no Condor você vai comprar óleo, você vai comprar leite e vai comprar ovo. Tá vendo que quando a gente usa variáveis, a gente consegue economizar um pouco de tempo falando o que vai dentro dessa variável? Enquanto que no outro dia, quando a gente for fazer um doce, a gente faz a mesma lista de compras e escreve assim: sólidos vai ser farinha e açúcar, enquanto que os líquidos vão ser leite e óleo. Então, não sei que receita que é essa, mas não interessa. O que interessa é que a gente mudou o valor das variáveis sólidos e líquidos e entregou para o seu João, e ele vai saber aonde comprar do mesmo jeito, porque a variável é a mesma, mas o valor da variável mudou. Estamos entendidos sobre o que é uma variável? Então tá, então já mostrei como se cria uma variável. Mas e se a gente quiser mudar esse valor? Outro dia, é outra receita, agora não é mais salgado. A gente quer fazer um doce. Para mudar o valor de uma variável, dá um Enter aí. E agora, para mudar o valor, a gente só coloca o nome da variável, no caso é sólidos. Coloca o sinal de igual. E o novo valor, que no caso seria texto do mesmo jeito, uma string, então abre aspas. E escreve açúcar e farinha. E no final, a gente executou o comando de alterar o valor da variável, então a gente põe um ponto e vírgula. Beleza, então assim a gente mudou o valor da variável sólidos. Isso aí é como a gente muda uma variável. E para que a gente vai usar essa variável? Então, normalmente, as variáveis a gente usa ela para alguma coisa. Como eu falei, a gente pode dar uma lista de compra para alguém fazer uma compra, né? Então, vamos lá. Vamos escrever essa variável na tela. Para a gente escrever uma variável, a gente usa o mesmo comando document.write. Mas antes da gente escrever, eu gostaria de dar um enter ali para não ficar paçoca, farinha, sal, tudo junto, grudado. Então, coloco a função document.write. Isso é uma função write, então a gente usa parênteses para executar a função. E nós vamos passar uma string. Só que essa a gente vai passar uma string especial. Abre aspas aí para a gente começar. Agora, como eu falei para vocês, a gente está escrevendo um documento. E o documento é HTML. Para a gente dar um Enter, quebrar uma linha no HTML, a gente usa a tag BR que a gente usou na linha 3. Então a gente vai escrever essa tag. Escreve ela aí do jeitinho que está na linha 3. Abre a tag com sinal de menor que. Escreve BR. Primeiro BR, depois a barra. BR, lembrando que é de break em inglês, que significa quebrar.
E o sinal de maior que para fechar, terminar de escrever a tag. Beleza, document write é uma função, estamos executando um comando, então no final da linha a gente põe um ponto e vírgula. Muito bem, então com isso a gente escreveu agora não um texto qualquer, mas a gente escreveu uma tag HTML que vai ser compreendida pelo add. Então ele vai ver essa tag e ele vai dar um enter para a gente, do jeito que aconteceu na linha 3. Então, dá mais um enter aí, vamos criar agora, vamos escrever a variável sólidos. Para a gente escrever a variável sólidos é basicamente colocar o mesmo document write para escrever. Já ia criar uma nova variável, né? Não, vamos escrever os sólidos primeiro. Não, desculpa. A gente vai escrever na tela, mas para fazer isso a gente vai escrever o document write. Write. Abre parênteses para executar o comando, executar a função. E agora, aspas, não, na verdade não, porque agora a gente não vai escrever um texto, a gente vai escrever a variável. Então é só escrever as sólidos. Para usar a variável, a gente usa o nome dela, que no caso seria sólidos. O VS Code já sabe que existe essa variável sólidos para a gente usar, então ela já sugeriu para a gente. Agora no final a gente põe um ponto e vírgula para fechar a linha. Só dar uma setinha para a esquerda aí que já voltava. Salva isso aí e agora, antes de atualizar a página, qual o valor que vai aparecer? Vai aparecer farinha e sal ou açúcar e farinha? Farinha e sal? Açúcar e farinha? Então, salvou, clica ali na atualização para a gente ver o que vai aparecer. Açúcar e farinha. Por quê? Nós criamos a variável com farinha e sal, mas logo em seguida nós já mudamos o valor dela para açúcar e farinha. Então, o que vale é o último estado dessa variável, certo? Então, é a mesma coisa que a gente tem uma lâmpada e a variável dela está como acesa. Se a gente aperta ali no interruptor, agora ela vai ficar apagada, certo? Então, o que importa é o último estado. Tranquilo por enquanto ou tem alguma dúvida? Pode fazer a pergunta. Dentro do JavaScript? Tá. Para ficar salvo aqui na gravação, a pergunta é: o que acontece se eu escrever, por exemplo, açúcar e farinha direto no JavaScript? Sem colocar document write, sem nada. Então vamos fazer isso. Apagar na linha 6 e escrever açúcar e farinha direto na linha 6? Sim, funcionaria do mesmo jeito, só que aqui a gente está fazendo só exemplos. Num cenário real, a gente não faria dessa forma. A gente faria, por exemplo, vou dar um exemplo mais real aqui então. Vai dar um Enter depois da linha 9. Inclusive, se a gente escrevesse farinha, açúcar, farinha direto na tag script ali, sem nada, só ia disparar um erro. Tá.
Então, vamos criar uma variável de verdade. Criei var nome. Vamos pôr o nome da variável como nome. Lembrando que nomes de variáveis podem ser qualquer coisa que a gente quiser inventar, tá? Então tá, vamos dar um igual. Só que agora a gente não vai criar uma variável com o texto que a gente inventar aqui na cabeça. A gente vai pedir para uma pessoa que estiver acessando essa página responder o nome dela. Então, escreve aí o window com W. O VS Code está querendo adivinhar o que a gente quer escrever. W, começa com W. I-N, window. Faltou o win. Mas é a sugestão que ele deu. Se quiser apertar Tab, agora não está mais a sugestão. Não, agora apertou o Tab para outra coisa. Dá um Ctrl Z. Ctrl Z serve para a gente desfazer as cagarinhas. W, I, N. Agora ele sugeriu o window. Agora sim dá para apertar o Tab. Tá, o window ele é um objeto que é a referência do próprio navegador. Então, no caso ali a gente já está falando do Edge, então é uma referência do próprio Edge e não do documento, como ali em cima, ok? E o navegador ele tem algumas funções próprias dele. E uma delas é o que a gente vai usar, que é usa o ponto para a gente acessar as funções do window, da janela do navegador. Window em inglês significa janela. E a gente vai usar a função prompt, P-R-O, e é a sugestão que ele deu ali, prompt. Em inglês, prompt significa algo como perguntar. Então, essa é uma função, a gente vai usar parênteses. E agora, como é uma pergunta, a gente tem que passar um texto, uma string, com uma pergunta. Então, abre aspas, porque é uma string. E agora a gente vai escrever aí dentro a pergunta. Escreve aí, qual é o seu nome? Com um sinal de interrogação. Vai gritar a pergunta. Tá certo, não tem problema. Pode ir, vai, manda ver. Pode ser, vai. Entrar tranquilo. É um texto, é uma string que vai dar certo. Acho que falta um acento no E e um espaço no O seu também. Sim, acentinho no E. Como é uma string, ele aceita o acento. Tem que apertar o acento e depois apertar o E para ele funcionar. Eita, apertou todos os acentos que tinha. Aí, agora foi certinho. Só dar um espacinho. O espacinho, seu espacinho, nome. Ok? Tá tudo certo. Aquilo ali é uma aspas. No caso, essa é uma aspas simples. A gente estava sempre usando aspas duplas, que até seria melhor a gente usar as aspas duplas sempre, mas as simples funcionam do mesmo jeito. No JavaScript não tem dor de cabeça. Agora põe um ponto de interrogação. Isso aí. Fica do lado do Shift direito, perto do Enter. Não. Alguns computadores têm que apertar o Alt W, o Alt Gran. O Alt Gran fica do lado direito do espaço.
No celular, às vezes é mais fácil. O interrogação fica no W. Tem que apertar o Alt Gran. Tem que apertar o Alt Gran do lado do espaço mais o W. Esse notebook que é desse jeito aí complica para apertar a interrogação. Aí, agora deu certo. Beleza. O notebook não colaborou com esse teclado complicado. Mas beleza, deu certo. Vai. No final da linha agora a gente põe ponto e vírgula, porque era só isso que a gente precisava. Perguntar o nome da pessoa. E agora a gente vai escrever uma resposta. Dá um Enter aí, vamos colocar um document write. Opa, tá com letra maiúsculas. Tem que, para escrever código, vai ter que ser letra minúsculas. Apaga esse doc. E o caps lock ou o fixa no seu teclado está ativado. Tem que desativar ele. Não desativou não, tem que apertar o fix aí ou o caps lock. Aí, agora deu certo. Document, ele já sugeriu lá. Apertar o C ainda para dar o certo ou setinha para baixo. Isso aí. Document.write. E nesse caso, a gente acabou de escrever ali em cima os sólidos, né? Então, se a gente for dar um write aí no nome da pessoa, já vai ficar grudado açúcar, farinha, Mateus. Então, vamos dar um Enter, vamos colocar uma tag BR. Usa o parênteses para executar a função write. Não, eu digo que a gente vai escrever um Enter no HTML. Isso. Parênteses, aspas. Opa, esse é o sinal de menor que. Para criar tag. Primeiro a gente vai pôr os parênteses. Isso mesmo. Aí aspas para escrever a string. E a gente vai colocar a tag BR. Então, menor que, agora sim. Isso. BR. E como sempre, BR não precisa de mais nada além dele, então a gente vai pôr a barrinha já para fechar ele, que é o sinal de divisão. E agora sinal de maior que para terminar de escrever a tag. E agora, no final dessa linha, a gente põe um ponto e vírgula, como sempre. E agora sim a gente pode escrever o nome da pessoa. Dá um Enter. E vamos usar um document write para escrever na tela de novo, para escrever no documento. Ponto write, para a gente usar a função write do objeto do documento. Parênteses, porque é uma função, e para executar a gente precisa de parênteses. E agora, vamos fazer algo mais complexo. Ao invés de a gente só escrever o nome, a variável nome, nós vamos começar escrevendo uma string. Então, abre aspas, desculpa, para escrever uma string. Escreve aí, olá, com talvez um O maiúsculo, shift. Não use o fixa, senão pode dar problema. Isso. LA agora. Espaço. Isso. Agora,
vai com a setinha para a direita para sair de dentro dessa string e vamos fazer o que a gente chama de concatenar. Concatenar é só uma palavra que a gente usa na programação que significa juntar duas coisas, tá? Então, volta para dentro do parênteses, que a gente vai juntar com essa string a resposta que a gente perguntou, né? Qual é o nome da pessoa. Então, o nome que a gente perguntou vai ser o valor da variável nome. Então, coloca mais. Para concatenar, para juntar duas variáveis, a gente usa o sinal de mais. Quando se trata de string, ele junta. E agora põe a variável nome, que a gente vai juntar a string lá com a variável nome. Isso. E agora, no final, a gente põe ponto e vírgula sempre no final da linha. Agora salva isso e vamos ver como que vai funcionar. Isso aí. Clica na tela branca e vamos atualizar. Então veja, o prompt é isso aí. A página está perguntando qual é o seu nome. Então responde qual é o seu nome. É só escrever aí dentro. Escreve o seu nome agora. Beleza. T maiúsculo porque é importante. Porque a Dona Teresa é uma pessoa muito importante. Foi. E dá um Enter ou clica no OK agora. Porque o que acontece? A gente colocou o nome dentro da variável nome e a gente escreveu essa variável ali. E por isso que apareceu Teresa na tela agora. Olá, Teresa. Olha só que da hora. Agora vamos tentar fazer com outro valor de variável? Atualiza esse arquivo aí, aperta o F5. Põe outro nome. Põe João. J maiúsculo porque o João também é importante. E o tio no A. Faltou o tio no A. Lembrando que aqui a gente está escrevendo texto. Então, não é programação, não é código, não precisa ficar prevenindo caracteres especiais. Foi um Q. É só apagar. E dá um Enter, clica no OK. Que agora o que acontece? Ele vai mudar o valor, que era Teresa, agora o valor é João. E para isso que a gente usa variáveis. A gente normalmente não vai ficar escrevendo sólidos igual farinha e depois logo na próxima linha mudar para açúcar. Normalmente a gente vai usar relacionado com talvez um formulário de contato, ou talvez a gente pode precisar de fazer alguma conta, ou talvez a gente vai aumentar essa variável, que ela começa só com sólidos farinha, e depois a gente pergunta, né, o que a pessoa quer além da farinha, e a pessoa pode responder sal, e a gente vai adicionar o sal na lista de sólidos. Então é assim que funciona uma variável. Ela varia porque às vezes a gente precisa mudar o valor dela. Certo? Apesar de que na maioria das vezes a gente usa isso não como variável, a gente acaba usando como só uma constante, que é um elemento que a gente armazena valores ali para usar depois. Que é o caso que a gente está fazendo com o nome. A gente está armazenando a resposta da pessoa sobre o nome dela para a gente usar depois. Então, gente, essa foi a aula de HTML, JavaScript e variáveis. Perguntas? Gostou? Isso é bom. Então,
Tá, então agora fica a tarefinha. Vamos lá. Nesse arquivo aí, eu quero que vocês criem várias variáveis. Talvez umas 50 variáveis, se for possível. Então, escreve, cria a variável, depois muda o valor dessa variável, como a gente fez com os sólidos, e usa um document_write para escrever. Ok. Exatamente, a variável é sólidos e o valor dela é farinha. Se quiser mudar o valor, farinha e sal é o valor dos sólidos. Seis e 7, na verdade. Da linha 6 e 7. Criar variáveis e mudar o valor delas. Isso. Criem várias variáveis e mudem o valor dessas variáveis. O máximo que puder. Até a próxima aula. E se começar a ficar fácil, aí começa a fazer como a gente fez na linha 10 e 12, que é perguntar para o usuário qual que é a resposta, qual que é o valor da variável, para poder depois escrever na tela. Na próxima aula nós vamos entrar agora nas estruturas condicionais e nas listas. Ok? Então tá jóia. Deixa o joinha, compartilha com os amigos e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.